Boa noite, gente. Boa noite, povão. Lindo, maravilhoso. Nesse domingão, né? Domingo gostoso. Estamos terminando o domingo aqui. Já são 8 horas da noite. Em Israel já são 10 horas da noite. Que lá são 2 horas na frente daqui. Vocês estão 4 horas atrás da gente. Então, vocês ainda estão à tarde aí. Nós já estamos entrando na noite aqui, né? O céu está muito bonito, rajados até de lilás no céu hoje. Tem rosa, lilás, está muito bonito aqui hoje, o entardecer. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel e eu hoje estava pensando qual a diferença entre o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias. Com o profeta Jeremias, Deus se revelou, o Eterno se revelou como um Deus que estava punindo, porque ele não tinha uma outra opção a não ser fazer aquilo que ele estava fazendo para resgatar um pouquinho, né? Ele estava realizando aquela obra de restauração, de uma obra de correção, mas ele não estava feliz em fazer isso. Ele estava fazendo porque tudo que o homem semear, isso ele ceifa. Então, é uma lei natural já do universo. Então, como é uma lei natural, não tem como evitar uma lei natural. Ele mesmo criou essa lei nos primórdios da criação. Tudo aquilo que você faz, você recebe. Se uma plantinha nasce aqui, ela é um pé de goiaba, ela vai dar goiaba. Se um peixinho resolve sair do habitat dele, um outro maior vem e come ele, né? Então são leis naturais, aquilo que aquela escolha que você faz, você tem a retribuição daquela escolha. Então, ele estava punindo, ele estava usando uma vara de correção para salvar um pouquinho. Aquilo que ele chamou de remanescente, ou que ele chamou de chuvisco, que ele chamou de. Ele usou um outro termo lá, como se fosse aquela. A garoa, né? Como se fosse uma garoa que cai na terra, coisa aquela bem fininha, aquela coisa bem quase que insignificante, né? Mas ele faria ele salvaria um pouquinho de um montão, né? Então era um Deus que estava punindo por cumprir a lei, mas ele não estava feliz, ele estava fazendo aquilo porque era uma lei que ele havia criado. De uma certa forma, ele estava sofrendo em fazer isso. Vamos usar esse termo bem humano, né? Ele estava se penalizando também por isso. Já no caso de Ezequiel, o Eterno está se revelando como um Deus bem rancoroso. Ele estava fazendo porque ele queria fazer, porque ele não aceita desobediência, porque ele quer que os seres humanos se tornem como ele. E ele quer forçar o ser humano a isso. Então, ele traz uma punição pesada, violenta, e a forma com que ele usa Ezequiel também é uma forma possessiva, uma forma que ele impõe aquilo. Você não tem uma outra saída, eu estou te convocando e não tem como você sair dessa. Se você sair, você também vai se danar, como todos os seus amigos que estão aí na Babilônia. Então, o Deus que Ezequiel está trazendo para a gente é um Deus punitivo, de punição, e que não se arrepende de estar punindo. Já o de Jeremias, ele era um pouco mais amoroso, um pouco mais, né? É o mesmo Deus, gente. Eu estou falando da revelação
que ele traz através de Jeremias foi um, e agora a revelação que ele está trazendo através de Ezequiel é outro. É o do dominador, do rei, do governador, aquele que governa com pulso de ferro. Você obedece porque você tem que obedecer, porque essa é a lei que eu estou impondo e você obedece, certo? É um outro tipo de revelação em que a gente também tem que prestar bem atenção. Porque o Deus é amoroso, ele fala que ele é amor, piedade, misericórdia, mas ele também é justiça. Esse Deus que está se revelando com Ezequiel é da justiça. Então vamos lá. Estamos hoje no capítulo 6 do profeta Ezequiel. É uma outra situação interessante que nós deveríamos até aprender também. Vamos lá. Profecia contra os montes de Israel. Veio a minha palavra do Senhor. Depois toda aquela coisa que nós já vimos, né? Da maquete, da faca afiada, dele ficar careca e sem barba. Por certo, o cabelo começou a crescer, a barba também, né? Aí veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel. Profetiza contra eles. Você já ouviu alguém falar em profetizar contra os montes? Né? Você pensa assim, não, mas o coitado dos montes, os montes não têm culpa. A natureza não tem culpa. Bom, tá aqui o Senhor falando para Ezequiel se voltar o rosto dele para os montes de Israel e profetizar contra os montes, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales. Eu, sim, eu, o Eterno dizendo, eu, sim, eu, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Serão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso, e arrojarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Olha por que o Senhor estava mandando Ezequiel se voltar o seu rosto contra os montes, contra Jerusalém, contra Israel, e profetizar contra os montes. Por quê? Porque os montes estavam sendo usados para altares dos deuses estranhos, estavam sacrificando crianças nesses altares, estavam tendo bacanais nesses altares, nesses ribeiros, embaixo de árvores frondosas. Era isso que estava acontecendo em Israel. Porém, versículo 5, porei os cadáveres dos vossos filhos dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Não era isso que eles exigiam? Carne humana, sangue humano, osso humano. Versículo 6. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, os vossos ídolos se quebrem e cessem, e os vossos altares de incenso sejam cortados e desfeitas as vossas obras. Os mortos cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Não falei que era um Deus que estava irado? E na sua ira, ele estava trazendo a justiça. O pagamento por tudo que eles fizeram. E ele não se arrependeu disso. No caso de Jeremias, Deus fazia isso com o coração doído. No caso de Ezequiel, ele não fazia com o coração doído. E eu vou dizer para vocês por quê. Mas, versículo 8.
mas deixarei um resto, como sempre. Pois alguns escaparão da espada, quando fordes espalhados pelas terras e nações. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde foram levados em exílio. Quando me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram. Essa folha é tão fininha, é de seda, né? Que se andaram Vamos começar de novo, tá meio complicado isso aqui. Versículo 9. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações para onde forem levados em exílio. Quando me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se andaram corrompendo após os seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Ainda faz a promessa de um restinho, né? Mas deixarei um resto. Olha como que o Senhor fala, gente. Resto. Ele não fala, deixarei alguns homens. Não, vou deixar um resto. E depois, esse restinho que eu vou deixar vai se arrepender daquilo que eles fizeram. Versículo 10. E saberão que eu, o Senhor, não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o pé e dize: por causa de todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. Tem um significado espiritual, bater a mão e bater o pé, todos dois, viu? Na espiritualidade a gente usa muito isso, bate a mão e o pé. Às vezes você tem de bater algumas vezes, tem alguns números, né? Dependendo da situação. Então, o Senhor é quem ensinou essa técnica. É uma tecnologia, viu, gente? Espiritual. Quando você quer realmente mudar uma situação, tá? Você ora, determina, você... Como é que tem essa palavra que fala? Você comanda, faz o comando daquela situação, e para você selar esse comando, você bate as palmas e bate os pés. Viu? Versículo 11. Aí você vai lá depois, estuda isso direitinho e aprende mais essa técnica. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão e bate com o pé e dize: por causa de todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. O que ficar de resto e cercado morrerá de fome, não aquele que escapar, tá? Assim cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor quando estiverem os seus mortos estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, e em todos os cumes dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, e debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles, e farei a terra um ermo desolado, do deserto a Dibla, em todas as suas habitações. Então saberão que eu sou o Senhor. Aí termina o capítulo 6. Bom, por que o Eterno
ficou tão furioso com o povo. Quando ele separou alguns para o exílio, ele esperava, isso com relação a Jeremias, tá? Porque o Jeremias dizia, né, que o Senhor ia escapar alguns, etc., e levar para o exílio para servirem de resto e de remanescente. Mas acontece, gente, que alguns desses remanescentes, principalmente o corpo sacerdotal, os chefes de exército, os chefes de comando, os filhos dos reis, os governadores, eles não se submeteram à vontade do Eterno, eles não se arrependeram daquilo que eles tinham feito em Israel. Não se arrependeram. Por isso que o Senhor disse para Ezequiel que aquele povo era um povo de dura serviço, de rosto duro, né? Que eles eram, como é que ele falou lá no começo? Não temas. Quer ver? Ó, versículo 6 do capítulo 2. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que hajam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem se assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Ó, ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Quer dizer, eles não se arrependeram, estavam revoltados, estavam irados contra o Senhor, porque eles achavam, porque eles eram um povo escolhido, eles tinham que ser protegidos mesmo no pecado. Mesmo, eles não caiu a ficha de que eles estavam fazendo, talvez por falta de conhecimento, mas os reis e os comandantes e os governadores e os sacerdotes, eles tinham a lei na mão deles. Eles tinham a lei. Eles tinham a lei oral também. Eles ouviram dos pais, eles ouviram dos avós. Então, eles tinham esse conhecimento. Bem que foi na Babilônia que os escribas começaram a escrever a lei oral. Foi na Babilônia, com o incentivo de Daniel, que eles começaram a escrever o Pentateuco e colocaram todos os escritos dos profetas, né? Aí foi aí que eles começaram a valorizar a escritura escrita nos papiros. Foi aí que se começou a fazer cópias dos papiros para que o povo, o sacerdote, pudessem ler nas sinagogas. Porque aí começaram o sistema de sinagogas, porque eles tinham um templo, era só no templo, tudo era só no templo. Quando eles foram para o exílio, eles tiveram que se adaptar ao exílio. Então, eles criaram as sinagogas. E aí tinha que ter a lei oral, porque eles viram que tudo que aconteceu com eles foi por falta de conhecimento da lei oral. Eles não estavam dando esse conhecimento para o povo, para os homens, né? E aí, em tudo tem a mão do Eterno. Em tudo tem a mão do Eterno. Porque se não fosse essa situação, Israel teria continuado naquela vidinha dele, sabe? Tudo oral, ninguém ia preocupar em escrever nada, não ia deixar nada escrito como hoje a gente tem aqui. Então, tudo tem um plano do Eterno. Agora, com relação a Ezequiel, o que levou o Senhor a ficar tão irado ao ponto de até se voltar contra os montes, contra os ribeiros, contra as águas que existiam em Israel? Porque o povo estava usando os montes, os outeiros, os ribeiros, os vales, para cometerem pecado, adultério espiritual. Por isso que o Senhor fez com que Ezequiel se voltasse, e até deu para ele essa técnica, né, de bater a mão e o pé, para que pudesse consolidar aquilo que o Eterno estava mandando ele fazer.
Porque aí você faz assim na Terra, tem a ressonância da Terra. Você bate palma e vai pelo ar, entendeu? Você bate a palma, o ar leva. O ar que nós respiramos são moléculas, e moléculas são vivas. Não sei se você sabe, mas se você já atinou para isso, mas quando a gente respira, a gente está respirando o mesmo ar que Jesus de Nazaré respirou, sabia? O mesmo ar que os dinossauros respiraram. Então, quando a gente respira, inspira e expira, a gente está deixando também o nosso DNA, tá? Então, quando você respira, você está respirando também DNA dos nossos ancestrais. Então, tudo fica no ar. Quando você bate palma, você está ativando o ar. Inclusive, tem algumas experiências que são feitas com aparelhos sonoros e visuais de câmeras, que quando você começa a bater palma e dançar e fazer movimentos assim, ó, uma série de focos energéticos, sei lá, de moléculas energéticas vem e vem tudo para cima de você. É a coisa mais incrível. São tudo vivas, são todas vivas, e elas vêm, sabe, que cada uma tem um formato diferente, gente. Os formatos são os mais variáveis possíveis que você possa imaginar. Tem uns compridinhos, parecendo cobrinha, tem uns que parecem umas caixinhas, sabe? Tem uns que são, parece bolinha de sabão, tem todos os tamanhos. Gente, é tão incrível isso, é tão incrível que a gente não tem noção nenhuma do que é, os nossos olhos não enxergam essas energias que ficam em volta da gente. Quando você está, por exemplo, quando você dança, então, meu Deus do céu, quando você coloca aquela música bem gostosa e dança, vem aquele mundo, mas é demais, assim, parece uma chuva de elétrons em cima de você, é a coisa mais interessante. Por isso que quando a gente está dançando e alegre, a gente sente aquela energia gostosa por causa disso. Então, o Eterno estava dizendo para Ezequiel, bate palma e bate o pé. Você está ativando tanto a energia que tem aqui na Terra, que ela é uma energia que ela corre pela Terra, ela cobre a Terra todinha, essa energia, e ela só vai até meio metro acima do solo. É um campo energético que a Terra tem, que só vai até meio metro acima do solo. Isso é física, viu, gente? E aí, quando você bate, você está ativando esse campo energético. Então, o Eterno estava dizendo para Ezequiel, faz isso, porque esses montes precisam ser limpos. Por isso que o Senhor estava fazendo isso. Ai, acabei de tomar o remédio, gente, porque eu esqueci de tomar durante o dia. Tive que tomar agora à noite, porque estava trabalhando bastante. Então, é isso aí. É isso aí. Então, como o povo continuava rebelde, mesmo no exílio, rebelde mesmo no exílio, não foi que eles não prenderam o profeta dentro de casa, não amarraram ele? Quando ele, depois das visões, que o Senhor mandou, ainda falou para eles, quando você chegar em casa, eles vão te amarrar. Vão te amarrar numa cadeira, num lugar, né? Num tronco, numa coisa assim. Porque naquela época não tinha as cadeiras que a gente tem hoje, né? Então, para tirar a rebeldia desse povo, o Eterno teve que realmente usar de mão forte. E esses é o que estavam no exílio, gente. Esse é o que estavam no exílio. Rebeldes do mesmo jeito. Não mudaram nada. Nada. Nem os que estavam em Jerusalém e nem os que estavam no exílio. Porque se eles tivessem mudado, o templo não teria sido destruído. Mas como eles não se submeteram à vara do Eterno, aí tudo foi pro beleléu, né? Ai, ai. E vamos continuar amanhã no capítulo 7. Que vocês tenham um bom domingo, um final de domingo, né? E me fala se vocês já sabiam dessas técnicas.
de bater palma e de pisar no chão. É, a Miriam já sabia, fazia muito tempo. Aliás, a minha avó Rita, mãe da minha mãe, ela usava muito essas técnicas assim. Então tá, gente, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom final de domingo. Tchau, tchau.